Então, gente, vou começar o nosso programa de hoje. Estou aqui com um super convidado, tá? O meu professor hoje, né? Mas ele é o Fábio Kurchat, é o nome dele, o doutor Fábio Kurchat. Ele é bioquímico, né? E ele tem mestrado e doutorado nessa parte de fertilidade e análises clínicas. Na verdade, é um assunto muito diferente. A gente já tratou até aqui, já tratei outras vezes sobre essa parte de saúde do homem, né? Mas a gente vê que cada vez mais, principalmente os homens, vêm aumentando, digamos assim, vão querendo engravidar as mulheres com o passar mais velhos, né? Isso que eu quis dizer. E as mulheres também. Então, aí surge, às vezes, alguns poréns, que é as infertilidades, são as infertilidades, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, toda essa parte aí de fertilidade masculina vai ser um programa maravilhoso. Fábio, seja bem-vindo aqui no nosso programa, é um prazer estar contigo aqui novamente. Oi, Ana, eu que agradeço aí o seu convite, é um prazer estar com você e também falar desse tema que eu tanto amo. Até falando para todos, hoje a infertilidade é um tema muito procurado. Então, laboratório, nós temos laboratório, temos visto cada vez mais homens procurando o laboratório para fazer a sua investigação. E até fazer uma introdução em relação a esse tema, a nível mundial é um assunto que preocupa bastante. Então, uma em cada seis pessoas vão ter algum problema de infertilidade ao longo da sua vida. Só que existe aí um pensamento que somente a mulher tem problema de fertilidade, que só a mulher vai procurar ajuda no médico, né? Difícil o homem vai. Mas qual que é a estatística? 50% dos problemas de fertilidade do casal estão relacionados a causas masculinas e 50% a causas femininas. Então, veja como o homem tem que sim procurar ajuda quando existe uma suspeita de fertilidade no casal, tanto o homem como a mulher. E o primeiro exame que é solicitado pelo médico quando existe uma suspeita de infertilidade no masculina é o espermograma. Então, nós temos visto, Ana, você também relatou, que a quantidade de homens que estão procurando o laboratório para fazer espermograma é muito grande. Tá? Vem aumentando, né, Fábio? Na verdade, eu acho que é um pacote que a nossa vida muda ao longo dos anos, nossos hábitos, tudo mais, né? E eu acho que isso também tem um pouco de relação. E aí, já que tu trabalha há 35 anos com o espermograma, tu nota que o espermograma vem mudando ao longo dos anos? Sim, o que está acontecendo é o seguinte, a qualidade do espermatozoide está reduzindo. E o maior culpado é a nossa própria rotina de vida. Existem N causas N motivos para causar infertilidade masculina, tá? Eu vou falar primeiro um deles agora, tá? Para vocês relacionarem com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Então, antigamente, nós tínhamos uma vida mais regrada, não tinha celular, você ia para casa, você esquecia o trabalho, você tinha uma vida menos estressante, você comia melhor, não tinha tanto agrotóxico, não tinha tanta poluição, você tinha uma qualidade de vida melhor. E com o passar do tempo, nós temos a modernidade, né, a tecnologia, e tudo isso ele traz os benefícios, com certeza, né, mas também traz alguns prejuízos, principalmente para a nossa saúde. Um dos maiores motivos de infertilidade masculina são os hábitos de vida. Então, é isso que eu estou verificando. Com o passar do tempo, a qualidade do espermatozoide reduziu, e um dos motivos é justamente o hábito de vida. O que são hábitos de vida? Quando eu chego um paciente para fazer um espermograma, existe aqui um questionário, né, uma anamnese que nós fazemos antes de fazer o paciente coletar o material. Se eu vejo que o paciente é obeso, eu não estou sendo preconceituoso, mas já estou vendo com meus olhos clínicos que aquele paciente provavelmente vai ter um problema em algum parâmetro analisado no sêmen, porque nós analisamos, quando o paciente coleta o espermograma, a quantidade de espermatozoides, que é a concentração, analisamos a quantidade de vivos e mortos, analisamos a motilidade, que é o movimento deles, quanto mais rápido e o movimento retilíneo, ele é mais apto a fazer a fertilização do óvulo, e também o formato dele. Então, todos esses 4 parâmetros são estudados em conjunto, e quanto mais próximos da normalidade, maior a chance de fecundação do óvulo, tá? Mas o que está acontecendo é justamente o inverso. Quando eu pego lá um paciente, por exemplo, porque eu falei, um paciente obeso, é um paciente que, por si só, ele já tem um processo inflamatório instalado nele. Então, a obesidade faz um processo inflamatório. E com isso, resumindo toda a cadeia química, que eu não vou falar para vocês, existe a formação de radicais livres. Radicais livres
eles são um veneno para a fertilidade masculina. Eles vão diretamente ali no testículo, onde é formado o espermatozoide, e eles atacam justamente a cabeça do espermatozoide. E o que tem na cabeça dele? Tem o núcleo. Vocês estão lembrados que a gente estudou na escola, que tinha aquela célula que parecia um formato de ovo? Tinha a gema e tinha a clara, lembra? Então, justamente no meio é o núcleo da célula. E no espermatozoide é na cabeça dele. Então, quando você tem uma quantidade muito grande de radicais livres, provocados principalmente pelo processo inflamatório, ele começa a fragmentar a cabeça do núcleo. Então, esse espermatozoide já vai ser ejaculado com problemas genéticos. Então, geneticamente, ele é um espermatozoide defeituoso. Ele até pode engravidar, no caso, fecundar um óvulo, só que a gravidez, ela não se completa, tem a perda de embrião. Então, existem várias consequências que não levam a gravidez até o final. Ou então, ele já tem alteração no próprio espermograma. Então, vejam como uma condição só, que é a obesidade. Agora, se eu falar que álcool, olha a quantidade de pessoas que estão bebendo hoje, jovens começam a tomar álcool já na adolescência, tá? O álcool, ele vai afetar também, com o passar do tempo, afetar também a qualidade do espermatozoide. Nós temos o cigarro, graças a Deus que agora a quantidade de fumantes está reduzindo, mas o cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, só no cigarro. Então, tudo isso afeta. Nós temos aqui a questão da alimentação que eu comentei, temos também a profissão. Por que profissão? Eu trabalho com inseticida na lavoura. Se eu não tiver os meus equipamentos de proteção, eu vou ser afetado por aquele inseticida. E ele pode também, dependendo do inseticida, afetar a minha produção de espermatozoides. Então, tem N situações que vão levar a isso. Tem também questões hormonais, uma situação até, Ana, não sei se você ia comentar, que a gente vê muito hoje, é nas academias, né? Que vira uma febre. Infelizmente, hoje, o jovem, né, o homem, então não tem idade, tá? Pode ser até um adolescente, até uma pessoa de mais idade, ela procura o médico para tomar a tal da testosterona, porque ele acha que a testosterona vai aumentar a libido dele, vai crescer musculatura e vai aumentar a fertilidade, mas é justamente o inverso. Quando você administra a testosterona de forma indevida, o que acontece? O seu cérebro, existe que é a hipófise, ela que dá o comando para a liberação de alguns hormônios importantes para a fabricação tanto da testosterona no testículo, como também dos espermatozoides. E o que ela percebe? Como tem muita testosterona circulando, ela fala assim, opa, eu não preciso mais produzir testosterona. E ela dá um comando para esses hormônios não estimularem o testículo a produzir tanto a testosterona como também o espermatozoide. E com o passar do tempo, esse atleta, né, ele começa a ter uma atrofia testicular. Se ele não tomar providências antecipadas, ele pode ter uma atrofia definitiva, nunca mais vai produzir espermatozoides. E o que eu vejo é que esse atleta não vai no médico, ele vai na academia, e o dono da academia, o professor, está vendendo anabolizante e vendendo testosterona para ele tomar de uma forma indevida. Então, veja, Ana, como a quantidade de situações que levam à infertilidade está cada vez maior. Sim, e essa história aí da academia que tu falaste do hormônio, né? Parece que está cada vez mais, né? E isso é uma coisa que, gente, é uma coisa muito séria, né? Então, assim, se você está pensando em... Eu tenho uns pacientes... na verdade, assim, eu acho que a medicina, né, as medicações, Fábio, os hormônios, enfim, tudo tá aí para a gente usar a nosso favor, tá? Para a gente viver melhor, né? Mas, assim, dependendo da idade que você tá, se você quer ainda, né, ter filhos, essa situação tem que ser pensada sempre, né? Depois, né, eu tô com alguns pacientes acima de 60 anos repondo hormônios. Nossa, eles se sentem melhores e tal, usam um pouquinho, é outra situação, né? Então, eu acho que isso, e tem que ter um acompanhamento, né? Isso é uma coisa, assim, é muito séria. E até nesse curso aí que eu estou fazendo com o Fábio, tu mostrou, né, Fábio, na prática, né, alguns pacientes que tiveram alterações sérias em espermograma devido ao uso desses hormônios, né? Exatamente. Até nós, homens, né, ficamos muito preocupados em relação até à qualidade do sêmen, né? Então, eu vejo muito quando o paciente ele coleta, ele vê uma quantidade, ele fala, nossa, tem pouquinho, fica até envergonhado de entregar o frasco, né? Justo. Mas aqui, gente, a quantidade não é a qualidade, tá?
Eu já vi paciente que o normal é acima de 1,4 ml. Então, o paciente chega aqui com menos que 1 ml, todo envergonhado. Só que ele está carregado de espermatozoides. Então, não existe uma regra em relação a isso. E esse caso que ela comentou foi um paciente que era um paciente que fazia fisiculturismo, e ele tomava, assim, ali o ciclo de anabolizantes de testosterona. Então, ele já estava consciente que ele tinha algum problema, tanto que ele não tinha, ele teve quase 11 ml, perceba, 11 ml de ejaculado, o normal é 1. O normal de 1 a 4 a 6, né? Isso, exatamente. Então, tinha 11 ml, você vai pensar, nossa, o cara deve ser um reprodutor puro, Super. né? Super, mas não, ele mal tinha espermatozoides no seu ejaculado. Então, totalmente, ele tinha ali uma quantidade muito pequena, os que tinham ali aqueles parâmetros que eu comentei muito defeituosos, então dificilmente esse atleta conseguiria fertilizar uma sua parceira. E outra questão também é os hormônios totalmente desregulados. Uma testosterona hoje, para um homem normal, é até 800. Ele estava com 3.000 de testosterona. Então, nesse caso, já pelos hormônios, os exames hormonais que ele fez, nós já estamos enxergando que o seu testículo não estava mais produzindo a testosterona. Então, o que o médico dele faz? Ele tem acompanhamento. O médico vai fazer uma terapia pós-ciclo. Então, após um tempo, ele faz essa terapia que vai estimular a hipófise novamente a estimular a liberação de 2 hormônios que vão fazer com que o testículo comece a produzir tanto a testosterona como também os espermatozoides. Então, veja a importância de você ter um acompanhamento médico. Justo, justo. Viu, Fábio, dentre os fatores que tu citaste, então, que podem interferir, mais para quem está nos ouvindo, daqui a pouco assim, sei lá, eu quero, né, eu tô pensando em ter filhos daqui a uns 4, 5 anos, então, sobrepeso, álcool, cigarro, hormônios, uso de hormônios, né? Os agrotóxicos em geral, contato com agrotóxicos. O que mais, Fábio, que tu lembra, assim? Medicações, vou falar uma coisa, os homens preocupados com o seu visual, cabelo, perdemos cabelo com o tempo, finasterida, é uma coisa que se usa muito hoje em dia. Então, temos os implantes capilares, mas até após o implante, tem muitos médicos receitando a finasterida. O resto da vida, pelo que eu vi. Exatamente, o resto da vida. Só que a finasterida, com a dosagem de 1 miligrama por dia, ela vai o quê? Com o passar do tempo, ela vai provocar também alterações a nível testicular. Então, a dificuldade dessa pessoa engravidar a parceira vai ser mais dificultosa. Tá? E se a pessoa parar de usar não tem problema, Fábio, ele pode voltar. Ele volta. Então, no caso da finasterida, sim. Se ele parar de usar um tempo, ele volta. Mas perceba o seguinte, quando você faz qualquer mudança que você faça no teu, seja um hábito de vida, então, digamos que eu tenho uma dieta totalmente desregulada. Aí existe, a boa notícia, que existem exames que conseguem também detectar essas anormalidades. Então, por exemplo, você tem um espermograma, tá? Mas existe também um espermograma que o médico está em dúvida, qual que é a causa que está levando esse espermograma a ficar alterado, tá? Porque o espermograma é a ponta do iceberg, você tem que pesquisar depois qual que é a causa que está levando até alteração do espermograma. E um dos exames é a fragmentação do DNA espermático. Lembra que eu falei que quando você tem ali os radicais livres que vão fragmentar, rachar o núcleo que está na cabeça do espermatozoide, tem um exame que consegue detectar a quantidade que você tem de espermatozoides fragmentados. Então, digamos que eu fiz o meu exame e deu um alto índice de fragmentação. E o médico identificou que eu estou fora do meu peso, que eu estou com a minha dieta totalmente desregulada. O que ele faz? Ele me dá uma dieta, e após essa dieta, ele repete o exame. Só que não é assim automático. O espermatozoide, quando você faz qualquer mudança radical, seja tirando a medicação, seja mudando o hábito de vida, você leva 3 meses para ter uma nova formação de espermatozoides. Então, aqueles espermatozoides que estão aí ao longo dos 3 meses, eles vão sendo eliminados, que são os que têm alteração, e vem uma nova leva de espermatozoides relativamente normais, tá? Que são o resultado da sua modificação de hábito de vida, retirada de medicamento, tá? Mas, Ana, eu não contei para você qual que é o campeão de casos de infertilidade masculina. Sabe qual que é? É uma doença. Não sei. Chamada varicocele. Justo, verdade. Então, a varicocele, muitos homens têm e não sabem. O que a varicocele é? Ela é uma dilatação anormal dos vasos sanguíneos ali do testículo, próximos do testículo. O que acontece?
O testículo, o saco escrotal, já fica fora do corpo porque a temperatura é menor. Se o testículo, então, quando você nasce, o bebezinho ali começa a descer, né? E o testículo fica fora. Se ele ficasse dentro do organismo, a temperatura iria matar o espermatozoide. Então, por isso ele fica fora, justamente para poder preservar o espermatozoide. E quando você tem esse excesso de veias dilatadas, o vaso sanguíneo, você sabe que o vaso sanguíneo ali tem calor. Ele começa a esquentar o testículo, e com isso ele vai ter o quê? Uma má formação do espermatozoide, e também os parâmetros ficam todos desregulados. Mas nós temos 4 tipos de varicocele. Tem aquela varicocele que o médico só identifica mediante o exame de imagem, ou então ele faz espermograma com a gente, né, Ana? Isso. A gente consegue sugerir para ele que talvez ele possa ter algum problema de varicocele. Por quê? Porque o exame dá indícios, tá? Então, você consegue identificar no exame que tem alguns formatos dele que aparecem quando você tem caso de varicocele. Então, você já dá no caso, uma sugestão de avaliação para o médico, tá certo? Então, ele pode fazer exame de imagem, exames laboratoriais. O segundo é quando você está com a suspeita, você vai no médico, ele faz uma manobra chamada valsalva, que você fecha o nariz, fecha a boca e você assopra. Aquele ar vai para dentro do abdômen e ele consegue represar o sangue próximo do testículo. Então, o médico vai, ele apalpa, ele sente que os vasos estão dilatados. Esse é o nível 1. Tem o subclínico, que é pela imagem, e tem o nível 1. O nível 2 é que você não precisa fazer essa manobra, mas só pelo toque ele sente. É o nível 2. E o 3, a olho nu, ele verifica que existem varizes no saco escrotal, que é o caso mais grave. Então, dependendo do nível e do resultado do espermograma, o médico vai fazer uma cirurgia para poder restabelecer a circulação do testículo, tá? Então, após 3 meses, ele vai poder voltar a ter um potencial de fertilidade, tá? Mas não chega a 100%. Os estudos falam que após cirurgia, ele pode melhorar de 60% a 80%, tá? E tem pacientes que voltam, né? Ouviu alguma coisa assim? Pode acontecer. Então, tanto que a estatística não é de 100%. Então, tem pacientes que têm ainda dificuldade para ter uma gravidez com a parceira. Essa varicocele pode ser até de um trauma, né? Que o paciente teve, daqui a pouco ali com 15 anos, um trauma no testículo, né? 20, 25. Exatamente. Então, tem a varicocele, por si só, ela já é um processo ali que vai... E ele também além de ter todo esse processo que é do vaso sanguíneo, também tem o processo inflamatório, que vai também formar radical livre. Então, vocês vejam que tudo que acontece tem a formação de radical livre, que é o maior inimigo da fertilidade. Aí a Ana comentou também do trauma. Tem homens que batem o testículo, tem um trauma, e isso pode afetar a fertilidade futuramente. Tem processos virais. Então, por exemplo, o paciente teve cachumba que desceu. A cachumba, quando desce, o testículo tem ali receptores que fazem com que tenha afinidade pelo vírus. Então, esse vírus vai entrar dentro do testículo e vai provocar ali uma bagunça a nível de formação do espermatozoide. Uma doença, não sei se todos lembram, do Zika vírus, né, que teve em 2019, 20, não lembro, que teve aí uma epidemia aí no Nordeste, que as crianças nasciam com macrocefalia, né? Só que nos homens, esqueceram de pesquisar os homens, e o meu doutorado foi em cima do Zika vírus. Então, os homens que tinham, alguns homens que tinham Zika vírus positivo, eles tinham sangue no sêmen. Esse era chamava atenção para pesquisar o Zika vírus. Aí foi descoberto que o Zika vírus tinha receptores não só no pulmão, né? No pulmão, em outras partes do organismo, como também no testículo. Então, o espermatozoide, ele era um local que o Zika vírus gostava. Então, ele também provocava alterações que podiam levar a um processo de infertilidade ali a um certo período. Nossa, não, na verdade é muita coisa, né, que pode interferir isso, né? E na verdade, assim, é um exemplo que tem muito tabu ainda, né, Fábio? Não sei se é por causa da história do homem, né? Essa coisa da masculinidade, né? Mas eu vejo que tem muito tabu disso ainda, sabe?
E é uma coisa que, assim, eu acho que está melhorando ao longo dos anos, tanto que é um exame que a gente faz mais. Eu, pelo menos aqui na minha rotina, eu noto que aumentou bastante, vem aumentando ao longo dos anos, se eu comparar uns anos atrás, né? Mas o diagnóstico em geral também está aumentando, né? E as pessoas se cuidam mais e tal, mas eu acho que tem muito tabu sobre isso ainda, né? Sobre esse exame, né? Ah, com certeza. Então, a mulher vai no médico, do ginecologista, uma suspeita. Aí o médico fala, olha, eu preciso que o seu parceiro também faça um exame, espermograma. Dificilmente ela consegue que o paciente, que o esposo faça o exame, tá? E geralmente quem marca, a gente agenda o exame, justamente para ter um momento de privacidade do paciente, né? Para não se encontrar, né, ao mesmo Justo. tempo. Então, geralmente, quem agenda o exame é a esposa. A esposa marca, o paciente vem todo envergonhado, tá? E até tem uma opção, eu sempre falo, a Ana, como é minha mentorada, eu sempre falo assim, que existe a opção de coletar no laboratório, que é a melhor, porque você já tem o material, porque assim que que o paciente coleta o material, você já tem que começar a processá-lo, tá? Justo. Mas isso aí é também uma alternativa de paciente que tem dificuldade de coletar o material, porque às vezes o paciente tem uma testosterona baixa, ele tem uma libido baixa, aí ele não consegue também, tem dificuldade em coletar o material. Então, nesses casos, a gente até libera que o paciente faça a coleta na sua residência, seguindo as instruções que a gente passa, né, que não pode, primeiramente, coletar com coito interrompido. O paciente está tendo relação, e ao ter orgasmo, ele tenta coletar o material. Não pode, porque vai ter contaminação de secreção vaginal e também pode perder alguma parte do material. Ele também não pode usar a coleta com preservativo. Ah, coletou preservativo e depois traz. Não pode, porque o preservativo tem o látex. O látex é prejudicial à membrana do espermatozoide. E dentro dele também tem lubrificantes e soluções espermaticidas, que vão Isso. afetar totalmente a qualidade do exame. Então, se você coletar com preservativo e jogar dentro do frasquinho, você vai ter um exame totalmente errado. Outra questão também é quando você perde alguma parte do ejaculado. Ah, foi só uma gotinha. Gente, uma gotinha tem milhões de espermatozoides. Então, aqui uma gotinha faz diferença sim, tá? Principalmente a primeira porção de ejaculado, tá? Quando você tem a primeira porção, a maior quantidade de espermatozoides está nessa parte. Então, se você perde essa parte, não comenta para o laboratório, não reporta até o laboratório, você vai ter um exame totalmente errado, não vai ser compatível com o teu cenário, tá? A gente, né, já tem, até aqui na nossa cidade, como é pequena, Fábio, eu até libero para coletar em casa, sabe? Daí, nos termos, né, o paciente leva uns termos Isso. com o horário bem certinho, quando ele finaliza a coleta, né, até chegar aqui, normalmente não passa de 15 minutos, em torno de 10, essa semana vem 12 minutos. Ah, e a gente já cuida, já deixa agendado, né? Normalmente na parte da tarde, que é um horário que a gente tem mais disponibilidade. E, assim, aqui pelo exemplo deu certo, mas é um exemplo muito, assim, tem muito tabu, mas é um exemplo tão legal, né? Eu gosto muito de fazer ele, sabe, Fábio? É um exemplo muito trabalhoso pra gente, pra quem não tá, quem nunca viu, é muito trabalhoso, é muito trabalho, né, Fábio? É uma coisa assim, ó, dá muito trabalho fazer esse espermograma, mas é um exemplo muito legal. Não sei por que é tão legal. É legal fazer esse espermograma, né? Olha, que esse programa, por que as pessoas, assim, profissionais como a gente, têm uma certa resistência? É justamente por não conhecerem com mais profundidade. Então, a Ana está sempre estudando, sempre se aprofundando. Então, para quem estuda, para quem entende do exame, ele se torna gostoso, viu, Ana? É, eu Você sabe o adoro. que você está fazendo, e assim, cada vez que você faz o exame, você tem um questionário que você sabe tudo do paciente que interessa ali. Então, imagina, o paciente está há 4 anos, que nem hoje, eu fiz o espermograma, o paciente está há 4 anos tentando hidratar a parceira, tá? E imagina que frustração, mas Viu? será que o problema é só dele ou pode ser também da esposa, né? Então, você tem Ah, uma parte, né, nessa eu queria que tu falasse, desculpa te interromper, depois tu fala isso. ah, Fala assim, ó, quem tá ouvindo a gente, a pessoa não deve esperar 4 anos, né, Fábio, para fazer um espermograma e tentar engravidar. Tem exatamente. uma nova diretriz agora, quanto é mesmo o tempo de tentativas? Qual é o período? Então, o que é infertilidade, segundo a Organização Mundial de Saúde? É que após um ano de tentativas, né? Então, que você não tem gravidez após um ano com relações sexuais sem proteção. Então, se eu estou aqui um ano tentando e eu não tenho a gravidez da minha parceira, eu sou, então, uma condição de infértil, após um ano, tá? Mas não quer dizer também, Ana, que quando você tem um espermograma alterado, você tem o quê? Um resultado de infértil. Segundo a mesma padronização, que a gente segue uma Bíblia, tá? Então, qual que é a nossa Bíblia?
É o manual que existe para fazer o espermograma, que é da Organização Mundial de Saúde. A cada 10 anos ela libera uma edição. Então, nós seguimos a última edição, que é uma edição atualizada, e ela fala que para o médico dar um parecer, um diagnóstico de infertilidade, primeiramente, tem que ter 1 ano, né, de tentativas, e segundo, tem que ter de 2 a 3 espermogramas alterados nesse período, tá? Após esse período. Então, não adianta você levar um exame, está alterado, eu sou infértil. Por quê? Porque o espermograma tem muita variabilidade biológica. O que é isso? Se eu tenho uma febre acima de 38 graus, eu posso afetar a minha produção de espermatozoides. Então, eu posso ter espermatozoides alterados, mas não porque eu sou infértil, mas devido à ação inflamatória da febre, tá? Então, qual que é o correto? Deu alteração? Teve febre? Tive. Então, daqui a 1 mês, 2 meses, você repete o espermograma, entende? Então, somente depois disso que você pode realmente ter um parecer de infértil. Justo, justo. E assim, a gente foi bem o que tu falou, né? Eu tinha visto, parece que tinha caído para 6 meses, mas não, então não mudou nada. É um ano ainda. É 1 ano, tá. Ano. Porque eu não sou tão informada assim, tu tá mais dentro dessa área. Porque a gente vê, assim, muita mulher, né? Mulher, isso que tu falou é muito, assim, a mulher, em geral, ali chega a 18, 20 anos, já vai no ginecologista, né, tudo. E o homem já, né, não faz espermograma nunca na vida, né? E daí, às vezes, ali, pensa em engravidar. Tu sabe, Fábio, que o meu marido engravidou, eu tive minha gravidez com 32 anos e o meu marido tinha 36. Uhum. Quando meu marido tinha ali 31 anos, eu fiz o espermograma dele. Porque eu tinha medo. Porque eu pensei, vai que esse homem não tem espermatozoide. Aí fiz esse espermograma, ok. Ele esperou. Não, ele tinha menos, eu acho. Não, ele tinha 36, é isso aí. Então, é uma coisa assim, é uma prevenção, sabe? Porque depois que a pessoa tem 36 anos, 37, 38, 40, e aí quem engravidar, não que não possa, né? Mas, às vezes, é um pouco mais difícil, demora um pouco mais em reverter alguns quadros, né? Aí vem mais um fator que causa infertilidade, que é a idade. Quanto mais, a mulher, ela tem a quantidade certa de óvulos. Então, ela tem uma quantidade de X. Chegou na puberdade, na menopausa, ela não consegue mais engravidar, certo? O homem, não. O homem, ele tem uma produção infinita de espermatozoides. Isso. Só que a qualidade do espermatozoide reduz. Então, fica muito mais difícil ele ter uma gravidez. E deixa eu até lembrar de uma situação até interessante. A gente está falando aqui da pessoa com idade avançada. Vamos falar agora do jovem, da mulher jovem. Por que a mulher jovem, primeira relação na engravida? Já pensaram nisso? Poxa, a primeira vez que azar, né? Por quê? Sabe por quê? Porque assim, a mulher, ela nasce com o óvulo, então o óvulo faz parte do corpo da mulher. O espermatozoide não, o homem só vai produzir espermatozoide na puberdade. Então, para o organismo, ele considera o espermatozoide como um agente estranho. É como se fosse um vírus dentro do corpo. Então, o corpo iria combater o meu espermatozoide. Só que o organismo é tão inteligente que ele criou ali onde é feito, produzir o espermatozoide no saco escrotal, ele tem uma barreira hematotesticular, ou seja, o sangue não entra. Então, se o sangue não entra anticorpos. Então, o espermatozoide está protegido contra ações do próprio organismo. Só que na mulher, não. Que assim, a mulher, quanto mais relações sexuais ela tem, ela vai tendo o quê? Produção de anticorpos contra o espermatozoide. Então, quando ela tem a primeira gravidez, não existe nenhum espermatozoide que vai combater, nenhum anticorpo dela que vai combater o espermatozoide. Então, o caminho está livre. Então, por isso que a gravidez é mais fácil. Com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo anticorpos que vão aqui, agredindo os espermatozoides. E quanto mais velha ela eu vou engravidar com 40 anos, ela tem a dificuldade da idade, da produção e da qualidade dos seus óvulos e também dos anticorpos anti-espermatozoides. Veja como é muito mais difícil, Ana, com o passar do tempo, certo? Sim, sim. Na verdade, eu sempre digo assim, só a morte não tem solução, né? Tem muita coisa hoje em dia, inseminação, né? Exatamente. A gente está falando do modo natural. Agora, isso, faz justo. o modo clínica, mas mesmo assim, Ana, não é 100% garantido. Não. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar, né? Quem está nos ouvindo, né? De ter um planejamento familiar, né? Porque tem uma idade, isso é fisiológico, né? E assim, tu falaste da qualidade, né, do espermatozoide, mas aí tu podia falar um pouquinho
na verdade, são vários parâmetros, né, que são avaliados. Eu acredito que, nunca peguei muito espermograma de pacientes tão avançados assim, não tenho muita experiência. Quais são as principais alterações que tu nota? Não só morfologia, mas acredito que quantidade deve diminuir, né? Exatamente, a quantidade diminui bastante, tem mais formas mortas, né? Ah, O espermatozoide não é tão rápido, tem os espermatozoides mais lentos, então tudo isso lentos. propicia, e a formação, a própria forma dele já fica alterada, então ele tem poucas quantidades normais, tá? Entendi. Mas isso não é só idade avançada, se a pessoa não tem ali uma vida regrada, hábito de vida, e tudo, mas todos esses Justo. fatores que eu falei, ele pode ter o mesmo cenário Mesma de uma coisa. pessoa idosa. E também tem outra questão também, Ana, defeitos genéticos. Então, a pessoa é atleta, ele é um atleta, ele se cuida, ele tem uma orientação, tem uma profissão sem risco, tudo é perfeito. Mas ele tem uma alteração genética. Ele tem uma alteração do próprio cromossomo dele que provoca essa quantidade reduzida de espermatozoides, que é a microdeleção do cromossomo Y. Então, ele já tem uma alteração genética do cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, que vai propiciar uma formação reduzida de espermatozoides e até mesmo uma total ausência de espermatozoides. Então, nesse caso, quando eu pego um paciente que tem uma quantidade de espermatozoides muito baixas, né, muito baixa, não tem nada assim que possa direcionar uma varicocele, algum problema, eu sugiro que o médico solicite também esse exame. Porque ele vai... É o cariótipo, né? Não, o cariótipo vai ver a parte do estudo dos genes em geral, né? Tá. Esse é só o gene do cromossomo Y. Tá. Ele precisa 3 genes que tem no cromossomo. Tu sabe que esse exame eu nunca fiz aqui, nunca pediram. Então, pois é, muitos médicos desconhecem. Então, aí eu sempre falo, a gente Quando pode tem ausência, né? Como é que é o nome do exame, Fábio? microdeleção do cromossomo Y. Então, você tem ali uma concentração baixa, ou até mesmo ausência, que seria a azoospermia, é uma situação. Eu já peguei paciente assim. Já pegou? Porque a azoospermia também, vamos ver, olha a questão das ISTs, vamos falar agora de ISTs, né? Hoje, com essa libertinagem que existe, é muito mais fácil, né, você ter relação sexual hoje, né, Ana? E quem vê cara não vê organismo interior, né? Então não tem nada a ver a pessoa de família para ser bonitinha. Gente, a gente pega aqui sífilis, que é uma doença que estava extinta, ela está aparecendo em pessoas de família, de pessoas cuidadosas, que são pessoas respeitadas, mas felizmente teve aí algumas escolhas, algumas coisas que fizeram mal para ela, né? Então, você veja, quando você tem a gente fala, antigamente era DST, hoje é IST, infecções sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas têm essas ISTs e elas não provocam nada nela, elas são chamadas de assintomáticas. Eu estou falando do homem, tá? Elas vão subindo e chegam até o testículo, e ficam lá, elas causam um dano terrível no testículo, causam danos na produção de espermatozoide, na qualidade, e elas, pelo processo inflamatório, tudo isso é inflamação, porque tem um agente estranho dentro do teu organismo, ele começa a ter um processo inflamatório. Ele pode provocar algumas fibroses, tá? Como se fosse uma fibrose, como se fosse um tecido adicional ali, que vai provocar um entupimento da saída do espermatozoide. Ou seja, ele produz espermatozoide, só que ele não sai, não é ejaculado. Só é ejaculado as secreções, certo? Ejaculação. Daqui tem algumas glândulas que compõem o sêmen. Só que o espermatozoide não sai. Então, seria o quê? Uma azoospermia obstrutiva, tá? É uma doença sexualmente transmissível. Aí vai lá na Ana e fala assim, olha, eu quero fazer uma pesquisa de ACT no meu sêmen. A Ana faz um exame que pesquisa 7 principais ACTs transmitidas sexualmente. Então, você está percebendo que, às vezes, para você investigar a tua causa de infertilidade, são vários fatores, né? Se esse T é a que mais causa essa fibrose, assim. Eu fiquei curiosa agora até para saber, porque eu nunca... E, às vezes, não é pela ECT, é pelo efeito dela. Então, ela pode causar o epidídimo, que é assim, você Entendi. tem ali o testículo, tem o epidídimo. O epidídimo, ele faz parte ali do sistema reprodutor, é onde fica alojado o espermatozoide e se amadurecendo. É como se fosse, você tira a fruta da árvore e coloca num cesto para amadurecer. É a mesma coisa. Ele sai ali do testículo e fica nesse epidídimo amadurecendo, tá? E quando você tem geralmente uma epididimite, que é uma inflamação do epidídimo, ele pode causar essa fibrose tanto na entrada como na saída dele, evitando que o espermatozoide saia, tá? Você pode ter uma prostatite, uma infecção na próstata. Então, tem muitos homens que tiveram uma EST
e ela afetou a próstata, porque faz parte, então, ele é o caminho da... Então, ali, a próstata está no meio do caminho da saída do espermatozoide. Então, tem N situações inflamatórias que pode acometer ali internamente, você não está ciente, ela é assintomática, e cabe ao médico fazer a investigação. Mas nós, como estamos fazendo o exame, dependendo do resultado, a gente pode sugerir também para o médico. Claro, não, e orientar, né? A gente orientar, aqui, como aqui a gente é uma cidade a linha pequena, de frente, né? De e a gente é a linha de frente. Não, e eu acho que cabe nós como profissional de saúde, né? Não é só... É uma questão de ética até da gente, né? De não deixar o paciente a ver navios, assim, né? Dar um feedback, fazer um bom trabalho, né? Tu falou de azoospermia, só para explicar, então, quem nunca ouviu esse termo, azoospermia é quando não tem espermatozoide na amostra, né? Então, a gente chama de azoospermia. Tem o sêmen, mas não tem espermatozoide. Outras situações que eu lembrei, que eu já tive paciente, Fábio, pacientes que fazem quimioterapia, né? Ela também, a quimioterapia afeta, né, também. Então, aqui, os quimioterápicos fazem parte do grupo dos medicamentos que podem reduzir também a fertilidade masculina, tá? E não só masculino, como feminino também, mas como o nosso foco é o masculino, né? Então, Isso. vários medicamentos, gente, ó, quimioterápico, anti-inflamatório em uso contínuo, então tem várias medicações que podem afetar, sim, a infertilidade. Viu? Mas o quimioterápico, eu já tive pacientes até que passaram por congelamento de óvulos, que iam fazer quimioterapia de óvulos, meu Deus. De espermatozoide. Isso, mas porque ele pode causar um dano mais sério, mas não necessariamente, né? Então, depende do foco. Então, por exemplo, se o paciente tem um câncer testicular, aí nesse caso, o médico vai congelar o espermatozoide para que ele possa depois ter filhos, né? Porque pode afetar, realmente reduzir, ele pode tirar um testículo como 2 testículos. Então, o paciente não vai ter mais a produção de espermatozoide, tá? E mesmo que ele tenha também, o médico, para não correr o risco, ele congela o espermatozoide. Então, mas se for um outro câncer em qualquer outra parte do corpo? Se for próximo à próstata, né? Hoje não se faz muito quimioterapia, o médico já tira a próstata, mas se for próximo ali da região, tudo é muito próximo, né? Tá, mas eu digo, tipo, pulmão, linfonodo. Não, isso não. Ele não vai congelar o sêmen, tá? Mas só que a medicação quimioterápica pode indiretamente afetar a produção, tá? Afetar a qualidade. Mas só naquele período, né? Depois volta. Agora, dependendo do foco, se for um foco testículo, próstata, intestino, ele pode afetar diretamente a produção definitiva do espermatozoide. Tá, legal. Viu? Uma coisa que tu citou ali, eu lembrei que, na verdade, é um termo que eu ouvi nas tuas aulas e eu achei muito legal. E eu quero que tu fale um pouco sobre isso, que eu nunca conversei com ninguém aqui sobre isso, que é na verdade, assim, gente, até o Fábio, tu explica um pouco do que é composto o sêmen, para depois falar um pouco de quando o homem perde a próstata, como pode funcionar esse ejaculado, se funciona ou não. Eu queria que tu falasse um pouco disso, pode ser? Quando tira a próstata? A próstata, isso. Então, assim, hoje, quando você faz uma cirurgia de próstata, então você tem uma suspeita, o médico vai fazer o PSA, ele faz uma tomografia, faz uma biópsia, comprova que você tem um câncer prostático. Dependendo da quantidade de fragmentos, geralmente ele tira 14 fragmentos da próstata. Dependendo da quantidade, ou ele trata o paciente, observa, dependendo da idade do paciente também, né? Se for muito jovem, ele vai observando. Agora, se ele vê que tem uma quantidade muito grande de fragmentos afetados pelo câncer, ele vai pela cirurgia de retirada da próstata. Só que ele não tira só a próstata, ele vai tirar o quê? Deixa eu até explicar antes disso. Quando você faz vasectomia, o que é vasectomia? Nós temos aqui, imagina que você tem aqui o testículo, né, o saco escrotal, e sai 2 caninhos, que é onde o espermatozoide vai seguir até ser ejaculado, tá? O que ele faz? Ele corta esses 2 caninhos, que são os túbulos deferentes, o espermatozoide é produzido, mas ele não consegue passar. É como se tivesse um canudinho cortado, ele não sai, né? Então, essa é a vasectomia. O paciente produz espermatozoides, mas ele não ejacula espermatozoides. Ele só ejacula secreções, que é formada pela vesícula seminal e pela próstata. Então, ele sai aquele líquidozinho branquinho. Só não tem... Sem espermatozoide. Tá. Agora, quando o homem vai fazer a cirurgia da próstata, o que o médico faz? Ele tira a próstata e, para não correr o risco, depois de ter algum câncer, alguma célula cancerosa que vá para essas outras partes do sistema reprodutor,
ele tira também esses túbulos deferentes, aquele caninho que corta na vasectomia, ele tira os dois inteiros, tira a próstata, e tira também as vesículas seminais, que produzem também uma secreção. Ou seja, o homem só fica com o testículo produzindo espermatozoides, tá? Só que ele não tem por onde sair. Diferente da vasectomia, que na vasectomia você ejacula o líquidozinho, tá? Porque tem duas glândulas que produzem o líquido, tá? Só não tem espermatozoide. Quando ele faz cirurgia da próstata, ele tira tudo, inclusive aquelas glândulas que produzem o líquido branquinho. Então, o paciente ele vai ter o quê? Ele vai ter o desejo, a libido, ele vai ter a ereção, ele vai ter o orgasmo, só que ele não vai ter a ejaculação, é chamado de orgasmo seco. Ele tem um orgasmo totalmente seco, ele está com orgasmo, só que não sai nada, tá? E é uma situação estranha, né, porque... Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Isso é comum? É quando tira a próstata, né? Então, esse é diferente, pessoal, que assim, quando você ejacula o líquido, então tem que pensar o seguinte, eu tenho a azoospermia, que nós comentamos, que é a ausência de espermatozoides. Isso. Mas se sai o líquidozinho, então você tem ali a ação das glândulas, que são as vesículas seminais e a próstata. As duas contribuem para formar aquele líquido branco, que é aquele líquido branco mais o espermatozoide forma o que? O chamado sêmen, tá? Agora, na cirurgia, você tira tudo, não tem como produzir o líquido mais. Mas você tem a ereção normal, você tem o desejo, tem o orgasmo, só que não sai nada. É estranho, né? É estranho. Na verdade, eu nunca tinha ouvido esse termo de... orgasmo seco. Isso, eu nunca tinha ouvido. E eu achei tão interessante, porque, na verdade, o câncer, em geral, essas doenças estão cada vez mais no nosso dia a dia, né? Mais diagnóstico, acho que até maior incidência, e isso eu acho que vai aumentar também, porque a população está envelhecendo e tudo mais. Exatamente. Só que eu acho que todo mundo tem que envelhecer com qualidade de vida, né? Então, para o homem, isso é muito importante, né? Para todo mundo, na verdade, isso é fisiológico, né? Ter relações. E esse termo, assim, eu nunca tinha... Lembrei agora, achei interessante falar. Tem mais uma questão também, Ana, só frisando aqui, tem a parte também da ejaculação retrógrada, que o paciente pode não ejacular nada. Ele tem todos os componentes do sistema reprodutor, só que em vez de ejacular para fora, existe ali uma deficiência numa válvula que tem na bexiga, que ela se fecha quando você... Que assim, é muito próximo ali, a saída do espermatozoide da bexiga, tá? É o mesmo canal que sai o sêmen, sai também a urina no homem, tá? Mas quando está vindo a ejaculação, essa válvulazinha fecha na bexiga e a urina não passa. Então, o ejaculado sai sozinho e vai, né, e sai para o meio externo, tá? Agora, quando existe uma chamada ejaculação retrógrada, o paciente ejacula, só que essa válvulazinha abre e ele ejacula para dentro da bexiga, não sai nada. Todo ejaculado dele está dentro da bexiga. Então, o paciente, meu Deus, não tem nada. Então, tem que investigar. O médico vai pedir o quê? Vai pedir uma investigação de ejaculação retrógrada. O paciente vai ter o laboratório, coleta a urina, e daí, no caso, a Ana vai examinar a urina para ver se tem uma quantidade muito grande de espermatozoides. Normalmente por isso que o médico, em geral, né, o urologista, que seria uma especialista, ou até mesmo o ginecologista, solicitam, às vezes, tanto painéis de ISTs, né, ou até mesmo sorologia para sífilis, hepatites, HIV, né, então tudo tem um porquê, né, exame de urina, né, tudo o corpo é interligado, né? Ana, todo processo inflamatório, infeccioso, ele vai ter ações de radicais livres que vão afetar a produção de espermatozoides, qualquer uma. Então, se ela for crônica, se eu tiver uma sífilis crônica, ela vai afetar muito mais que uma doença, teve uma gripe. Tudo bem, gripe não vai afetar, é uma doença curta. Agora, eu tenho uma doença sexualmente transmissível, que eu não tratei, ela está alojada no meu corpo, essa sim, ela vai ter uma ação contínua que vai prejudicar realmente a minha fertilidade. Justo, e assim, até porque as pessoas não saem fazendo, em geral, né? Tu vai fazer espermograma uma vez na vida, duas, tem algumas pessoas que fazem mais, mas tu não vai fazer a cada 3, 4 meses que nem tu faz uma glicose, né? Então, por isso é multifatorial, e sempre tem que pensar nisso, nessa parte clínica também, né? Associar, né? Uma coisa que a gente fez aqui no laboratório é um check-up pré-nupcial. Até é o começo. Então, a pessoa faz espermograma, faz pesquisa dessas ISTs, faz várias doenças que são sexualmente transmissíveis e também avalia a questão de fertilidade masculina, né? Justo. Isso é legal fazer. É legal. Ana, faltou um tema para a gente falar.
O quê? Eu tenho anotado aqui alguns ainda. Ah, você Pode... tem uns? Você vai falar da vasectomia ou não? Eu quero falar da vasectomia. Então tá. Era esse que faltava. Era esse. Que a vasectomia, gente, o que que é? A vasectomia é quando o homem, né, ele não já teve seu planejamento familiar com a mulher, já teve os filhos, né, que queria, enfim. E aí, às vezes, quando a mulher não quer a mulher usar um hormônio ou não fez a laqueadura, né, não quer usar um hormônio pro resto da vida, ou não quer usar um DIU, tem alguma intercorrência nesse sentido, aí o casal opta pelo homem, né, fazer uma vasectomia, que o Fábio vai explicar para nós, que também entra na nossa área aí, né, Fábio? Exatamente. Nós temos dois tipos de espermogramas que entram. O paciente que vem fazer a pesquisa da infertilidade masculina e o segundo é controle da cirurgia da vasectomia. Então, geralmente, aí, de 4 semanas em diante após a cirurgia, o médico solicita o primeiro espermograma. Para quê? Para ver se você não tem produção de espermatozoides. Então, o ideal é que você tenha o que? A zoospermia, que não tenha presença de espermatozoides. Se não tiver presença, o médico libera o paciente para ter relação sem proteção, tá certo? Digamos que venha fazer um exame e aparece alguma quantidade de espermatozoides. O médico vai repetindo o exame até que ele tenha o quê? Tem uma ausência total. Mas tem casos também, Ana, que existe o quê? Uma recanalização daqueles túbulos que eu falei para vocês, que é cortado, às vezes, espontaneamente, eles se recanalizam. E o espermatozoide volta a ser ejaculado. Então, nesse caso, o médico vai fazer uma nova cirurgia, tá? Pode ter algum erro de cirurgia também, que é mais difícil, né? Porque é uma cirurgia simples, tá? Então, tem casos que tem que ser investigado com mais detalhes, tá certo? Agora, uma questão que eu vejo também, Ana, o homem tem mais preconceito de fazer a cirurgia do que fazer o espermograma. Sim, com certeza. E acho Com que deve certeza. ter qualidade na sexualidade dele. Não tem nada a ver, porque não mexe com a ereção, não mexe com nada que tenha esse fator. Ele mexe que ele corta 2 tubinhos, é por onde passa o espermatozoide. Eu já ouvi falar de alguns homens falando que depois o testículo fica inchado, sabe? Nossa, tanto mito, assim, em cima da vasectomia. Exatamente. Então, a vasectomia é uma das medidas mais seguras que tem, né? E fácil, porque para a mulher fazer laqueadura é mais difícil. A cirurgia do homem é muito fácil de ser feita. Tem médico que faz até no consultório médico dele. Anestesia local, se não me engano, Anestesia né? local, muito fácil, né? E agora também estão sendo feitos agora novos métodos, cada vez mais fácil, de menos efeito colateral, que pode ter um efeitozinho depois da cirurgia, né? Sim, como todo procedimento. Mas hoje está muito fácil, né? Então não tem que ter o preconceito. O importante é você fazer o exame após a vasectomia. Uma questão importante também, quando for fazer o primeiro exame que o médico solicita, que você tenha pelo menos ter tido 20 ejaculações no mínimo. Por quê? Porque quando ele corta, aqui, digamos que está o túbulo aqui, né? Ele cortou essa parte aqui, fica ligado no testículo. A parte de cima, às vezes, tem algum remanescente de espermatozoides. Então, se você não tiver as 20 ejaculações, esse espermatozoide, ele pode aparecer ali e atrapalhar um pouco o resultado. Então, quando você tem 20 ejaculações, você faz uma limpeza nesse canal, tirando todo o espermatozoide residual. E o exame fica muito mais fidedigno. Sim, justo. Não, eu vejo assim que com o passar dos anos também está aumentando esse tipo de procedimento, né? E até pelo SUS, tem aqui na nossa região, pelo SUS, tem vários urologistas que fazem, e é tranquilo, né? Porque no fim a mulher tem que depois ficar anos usando ou um anticoncepcional, ou o DIU, ou que são coisas que Não tem tempo para trocar, né? trocar a cada tempo, é uma função, e na verdade a vasectomia, assim, é um procedimento que dura toda a vida, né, Fábio? O paciente vai mais. Exatamente. Então, é um exame seguro que deve ser feito. Então, se o homem quer, é uma medida que facilita para a parceira, né? Você tem uma medida aí anticoncepcional natural, né? Que vai ajudar, isso mesmo. porque a própria pílula, com o tempo, vai provocar algumas alterações nas mulheres, pode provocar câncer de mama, tem várias situações, trombose, então tem várias situações maléficas pelo uso contínuo do anticoncepcional. O DIU tem um custo de implantação, por mais que o convênio cubra, tem um custo de tudo, cirurgia. Isso aí. Eu ia falar do custo antes, que o custo, ele faz a cirurgia, né? Os planos de saúde cobrem, se não me engano, né? Hoje em dia. Cobram, tem que pagar anestesista, né? Então, a instrumentadora, né? Tem que pagar. Então, quer dizer, tem vários custos.
Sim, sim, sim. Facilita para a mulher, Ana, porque às vezes reduz também não tem a menstruação, né? Então facilita Isso, bastante, né? aham, Esse é o ponto positivo. justo, justo. Fábio, eu acho que, gente, eu não lembrei mais de nenhum tema, e tu falou tanta coisa, tu falou tanta coisa, né? Tu lembra de mais alguma coisa? Outra coisa que, só para deixar, que eu lembrei enquanto tu estava falando ali dos radicais livres, né? Eu acho que ficou bem claro, ficou bem legal essa tua fala de qualquer coisa que vai alterar qualquer coisa no corpo também vai alterar o espermograma. Isso aí é muito legal, muito clássico, né? Altera. Deixa eu até falar da obesidade, como é importante, até para ter um cuidado com os nossos filhos, principalmente os filhos. Tem um estudo que fala, um estudo aí que foi feito um acompanhamento de jovens de 20 anos até uma idade madura, aqueles que tinham obesidade tiveram câncer de próstata. Sério? Então, veja, olha como a obesidade, ela é grave e a obesidade está presente no mundo todo. Hoje, você vê em todos os locais, crianças com colesterol alto, a gente não via isso hoje, né? Justo. Então, assim, então hoje está tendo infelizmente, uma liberação total de alimentos não saudáveis, as crianças estão obesas, os jovens estão obesos, e isso vai trazer consequência de câncer ou infertilidade masculina. É. E assim, a gente é mais parado, né? Mas eu vejo os meus filhos também, a gente tenta, né, sair, coisa e a gente é exemplo em casa, né? Falando de filho, a gente também tem que se exercitar. Né? Nós somos o espelho dos nossos filhos, né? Exatamente. Isso, Mas aí, tu falou disso, tem muita gente que toma antidepressivo também, né? Que é um outro... Antidepressivo também consta, olha, existe uma relação gigante de medicações que provocam alterações nos parâmetros seminais, todos aqueles parâmetros que eu falei que são estudados, né, que é concentração, quantidade, vida, movimento e forma. Então, dependendo da medicação tomada em uso contínuo por muito tempo, ele vai se trazer alterações, tá? E o antidepressivo é um deles também. Eu, na hora que até eu estava olhando a aula, eu pensei, nossa, mas tem tanta gente que toma. Tem adolescente que toma hoje em dia, né? Então é uma coisa que... Exatamente. Então, assim, para quem quer ter filhos, então qual que é a sugestão? Primeiramente, olha a tua vida, minha vida está regularizada, minha vida está... O teu estresse, estou indo para academia para tirar o estresse, tentar evitar mais, esse estresse é inevitável, mas reduzir... Gerenciar o estresse. O estresse, a vida em relação à alimentação. Poxa, eu quero tomar minha bebidinha agora, toma no final de semana, mas toma uma latinha, duas latinhas, não precisa ser tudo que é exagerado, ele traz consequências negativas. Então, o que for ocasional não tem problema, né? Então, a qualidade de vida em relação à prática esportiva, alimentação, drogas, né? Drogas, hormônios, tá? É legal ter o corpo bonitinho e tal, só que o corpo vai cobrar mais tarde, ele vai trazer a conta. Eu estou bonito hoje, estou musculoso, só daqui a um tempo eu vou estar o quê? Eu vou estar provavelmente com câncer, que pode ficar um câncer de próstata, eu posso estar com atrofia testicular, não posso ter mais filhos, muitas vezes os anabolizantes me deixam sem a libido, eu não tenho a ereção, então o que adianta? Estão vendo? Então, tudo aquilo que você tem em excesso agora, futuramente o corpo vai cobrar sim essa conta. Problema cardíaco também, né? Tem N situações. Então, a medicina está aqui para nos ajudar. Ela nos ajuda muito a tentar nos ajudar nesse controle, né, da alimentação, tudo mais, da cabeça também. A saúde mental é importantíssima, né? Hoje você tem um estresse, uma depressão, você libera um monte de hormônio, um monte de radical livre também que vai afetar a tua infertilidade, não só isso, outras partes do corpo também, né? Então, aqui, qual que é a palavra aqui? É consistência e qualidade que você tem dentro da vida. É isso aí. E assim, né, gente, eu acho que, indo mais para o final agora do nossa gravação, eu acho que, assim, perder um pouco esse tabu, né, de ir no urologista ou ir no ginecologista com a esposa, né, tá um tempo ali sem engravidar, tem que investigar, né, porque eu sei de várias pessoas casais mais velhos que não tiveram filhos, porque às vezes o homem não ia atrás, não sabe, não tinha aquele tabu de não fazer, não investigar, né? E tu falaste mesmo antes, metade do problema é do homem, metade da mulher, né? A mulher não tem nada, então o problema é do homem, né? Exatamente, os dois têm que fazer investigação, né? Isso, Eu acho que fica isso. Fábio, um prazer falar contigo novamente.
Eu agradeço muito a tua disponibilidade, Fábio, é super ocupado, gente, e conseguiu esse tempo para a gente gravar esse pequeno programa. E eu acho que, assim, foi incrível o que tu falou, né? Na verdade, a gente gosta desse assunto, né? Então, eu acho que o fato da aula, tem mentorias disso, gente, é muito legal. Quem quiser, gosta desse assunto, daqui a pouco pode dar as tuas redes aí, né, Fábio, para o pessoal que quiser, né? Daqui a pouco se interessa pelo assunto, pode estar seguindo ele. Tu está no Paraná, que cidade do Paraná mesmo, Fábio? Estou em Paranaguá. Isso, longe daqui. Mas, então, muito obrigada, né, pela tua disponibilidade. Quem sabe a gente acha aí algum outro assunto sobre essa parte de fertilidade para falar mais para frente e gravar um outro programa. Perfeito, né? Eu que agradeço o tempo. É um assunto que eu adoro falar, é um assunto que eu estudo há anos, e eu vejo que as pessoas também têm interesse em saber mais, né? As pessoas estão preocupadas com a saúde física, sabe? Quer ter um filho, e as dificuldades são tão grandes, né? As frustrações são muito grandes, e a nossa função aqui é ajudar cada vez mais pacientes a ter diagnósticos precisos, ajudar o médico também a tomar condutas médicas mais rápidas, né, e poder favorecer a população, né? Esse é o nosso objetivo de vida, né, Ana? Poder ajudar as pessoas a cuidar da saúde. Eu queria que tu passasse tuas redes aí, se o pessoal quiser te seguir, enfim, com os teus assuntos que tu aborda. Como é que é o teu Instagram mesmo? Dr. Fábio Kurschait, tá aqui o meu nome aqui, @Dr. Fábio Kurschait, tá? E aí, quem sabe mais pra frente a gente grava aí um outro programa, tá, Fábio? Não, com certeza. Um prazer estar contigo, obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.